Pensa o seguinte, usando essa reflexão do frio e da sopa, pensa, você que gosta de sopa, e você que não gosta também, você vai num restaurante, 5 estrelas, top. Aquele restaurante que o chefe é premiado, cheio de honras. E você vai nesse restaurante, senta, pede o prato de sopa. Você sabe que vai pagar caro, mas não importa, porque você está com vontade de sopa. Os ingredientes são selecionados. É o suprassumo da sopa. Aí o prato chega para você, e no prato você vê uma mosca. Essa é a reação. Alguns já com nojo, outros perdem o apetite e ganham ânsia. Não importa a classificação do restaurante, não importa quantas estrelas tem, o quanto o chefe é bom. O fato é que no seu prato tem uma mosca. A gente tem a tendência sempre de achar que isso é ruim, e de fato é. A palavra de Deus, ela fala a respeito disso, mas com referência à nossa vida. Aquilo que nos contamina também. Abra a sua Bíblia em Eclesiastes 10, capítulo 10, verso 1. Eclesiastes 10, 1. Eu espero nessa noite falar a respeito de algumas coisas que afetam a nossa vida, a nossa caminhada com Deus, e que de alguma maneira o Espírito Santo esteja gerando fé, esteja avivando a unção dele em cada vida aqui. Por isso, fique atento àquilo que o Espírito Santo está falando. Desde os nossos momentos de adoração, de louvor, o Espírito Santo de Deus está neste lugar. Essa é uma noite em que Deus quer chacoalhar algumas coisas na nossa vida. Aqui, Salomão escreve, e ele diz assim: assim como a mosca morta faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro, assim também uma pequena tolice pode pesar mais do que a sabedoria e a honra. Há uma característica aqui quando se fala sobre o óleo perfumado. O óleo perfumado era algo característico da época. Era muito apreciado, era muito caro, poucas pessoas tinham acesso, era algo fino, que representava honra, que representava vitória, que representava autoridade, porque reis e sacerdotes eram ungidos com um óleo especial. Há uma unção específica nesse perfume que era preparado. Ao mesmo tempo que fala sobre a mosca. E a mosca também tem uma representação na Bíblia. Há um simbolismo quando se trata de mosca. No Antigo Testamento, havia um Deus que era adorado. Esse Deus se chamava Baal-Zebum. Baal-Zebum. Ele era adorado, ele era considerado o pai das moscas. No Novo Testamento, você vai conhecer esse Deus como Belzebu, que representa quem? Esse aí mesmo, capiroto, o diabo. O Belzebu, pai das moscas, de tudo que é impuro, de tudo que é corrupto, de tudo que é nojento, de tudo que é asqueroso, de tudo que não presta. Essas são as representações. Algo de honra, algo puro, com algo indigno, que apodrece, que enoja. São dois extremos. E sabe, o texto fala que o perfumista, aquele artesão do perfume, ele faz com
inteligência, com sabedoria, ele usa a sua habilidade e ele consegue fazer um perfume caríssimo. Mas basta uma mosca cair ali para contaminar tudo, para colocar tudo isso a perder. Uma pequena mosca, uma pequenina mosca, conseguiu fazer tudo isso. Agora, Deus fala que nós somos, ou deveríamos ser, o bom perfume de Cristo. Que na nossa relação com Deus, na nossa dependência a Deus, nós devemos exalar um bom perfume de Cristo. Que perfume é esse? A que se refere o Senhor? O Senhor, ele fala que ao ser batizado, Jesus saiu das águas. E o Espírito Santo desceu sobre ele como forma de pomba. O Espírito Santo é uma representação na Bíblia também sobre a unção de Deus. Sobre esse perfume, esse cheiro de Deus, essa presença de Deus. Por isso que Jesus fala depois que o povo, a igreja, seria batizada no Espírito Santo. Porque nós seríamos, então, pequenos cristos, representação de Cristo. E por onde nós andássemos, Cristo estaria conosco, porque o seu Espírito está em nós. O bom perfume, a presença de Deus. Mas o que acontece muitas vezes na nossa história? Você está comendo o seu prato de sopa. E a mosca vem. E a mosca começa a voar em roda. E você espanta ela. E ela vem de novo e você espanta ela. E ela vem outra vez, e outra vez, e outra vez. E lá pela 10ª vez você já está cansado. E você já diz, então fica aí. Você não diz isso, mas você se comporta assim. E a mosca está ali. E daqui a pouco ela vai no guardanapo. E ela daqui a pouco se aproxima um pouco mais e ela vai na bereda do prato. E quando vê, ela já está na sua sopa. Para alguns, você vai tratar aquilo como normal. Porque se acostumou com aquilo. Porque cansou de lutar contra. Porque cansou de se esforçar para que a mosca fosse embora. Você chegou num dia de trabalho cansativo, você chegou de uma semana difícil e você não está disposto a brigar com a mosca. O problema é que a mosca, ela contamina. E você sabe que eu não estou falando de mosca. Eu estou falando daquilo que nós permitimos que pouse na nossa vida, no nosso coração. Daquilo que pode contaminar o bom perfume de Cristo em nós. E que pode deixar a perder o precioso óleo do Espírito na nossa vida. Aquilo que fortalece no momento mau, no dia difícil. Aquela pequena mosca tem poder, vejam só, para destruir isso, para contaminar isso. Tem uma história que eu gosto muito, que fala de um homem, talvez alguns conheçam aqui, que sonhava em comprar uma mansão. Ele queria comprar uma mansão, era o sonho da vida dele. E ele não tinha condições. E um dia, o diabo se apresenta para ele. Não como diabo, mas disfarçado. Mas faz uma proposta para ele. Eu te ajudo a comprar. Eu te ajudo a realizar o teu sonho. Só tem uma condição. Que você me permita colocar um preguinho na parede. Só isso? O que é um preguinho? Vou ter uma mansão? Tudo certo. Tá, mas nós vamos colocar no contrato isso. E se você romper, você perde tudo. Tudo certo, um preguinho não vai fazer mal nenhum. E aí ele coloca o preguinho na parede. E aí depois de algum tempo, ele se alegra com aquela mansão que ele conquistou. E ele vai celebrar com seus amigos, com a sua família. E ele prepara um grande banquete para todos.
E aí bate a porta, o diabo. E o diabo bate a porta e ele traz consigo uma carniça podre. E ele entra pela porta e ele pendura na parede aquela carniça. E o homem diz, não, mas como assim? Diz, não, eu te avisei que esse prego é meu. E ali ele não consegue permanecer. A festa acaba. A alegria vai. Porque ele permitiu que apenas um preguinho fosse colocado na parede. O que eu quero dizer com isso é que, assim como o prego, a mosca, são coisas muito pequenas, mas que, ao permitirmos que façam parte da nossa vida, eles vão deixar contaminar todo o resto. Eles vão tirar toda a alegria que Deus coloca na nossa vida. O óleo da alegria do Senhor, que é o seu Espírito, que é a convicção, que é a fé, que é a esperança, que é aquela palavra que nós recebemos um dia com alegria, aquela palavra que nos tocou, que nos transformou, essa palavra, à medida que nós vamos deixando a mosquinha vir, e a mosquinha vai contaminando, e essa mosquinha pode ser diferente, pode ser uma palavra de alguém, pode ser uma atitude que você não gostou de alguém que você admira, pode ser um sentimento que veio por um mal que te fizeram e você permitiu que ficasse na sua vida. Uma experiência negativa que você teve. Uma resposta que não veio como você gostaria. E essa mosquinha veio e contaminou. Que áreas da tua vida você tem permitido que essas moscas venham pousar? Sabe, a nossa sociedade, ela vai sendo transformada aos poucos. E às vezes, quando a gente não valoriza essas coisas minúsculas que sejam, com o tempo, nós vamos ver o prejuízo que isso causa. Se nós formos pegar, por exemplo, a sociedade da Índia, você já deve ter visto algum vídeo da Índia, daquelas delícias que eles vendem nas ruas. Você olha para aquilo e você diz, cara, como é que pode? Se fosse preparado na latrina, eu acho que era melhor. Porque é muito sujo. Porque é repugnante. Como é que eles conseguem comer aquilo? É que veio de anos. Não foi do dia para a noite. Foi uma cultura inteira que foi sendo transformada. Castas, coisas que foram sendo passadas de pais para filhos, que foram sendo ensinadas. E aquele povo foi assimilando aquela sujeira e foi achando normal. E foi convivendo com aquilo. Cara, por onde eles olham é daquele jeito. Sempre foi assim. Quando se cresce numa cultura assim, você acha que isso é normal. Ou quando você tem ao seu entorno, à sua volta, pessoas que vivem dessa forma e que aceitam as coisas assim. Cara, faz parte. E aí a gente vai permitindo que essas mosquinhas vão ficando. Às vezes o cônjuge, ele senta para comer sopa com a sua esposa ou com o seu marido, e eles sentam os dois ali, enquanto um vai buscar o queijo ralado, a mosquinha desce no prato do cônjuge. E aí ele olha assim, ela que espante depois. Eu estou cansado. A gente vai agindo assim em muitas áreas da nossa vida. Na sociedade, nós vamos agindo assim. A gente vê algo podre, a gente vê algo mal, algo que está fedendo ali fora. Mas, cara, não é comigo. Não é no meu prato.
isso não é meu. A Bíblia fala de uma passagem em que uma mulher, e eu já falei aqui várias vezes, e eu gosto dessa passagem, tanto é que eu repito ela, que aquela mulher que entra numa festa que ela não foi convidada, e ela entra naquele lugar e derrama um perfume caríssimo nos pés de Jesus, lava os pés de Jesus, seca com seus cabelos, beija os seus pés. Para nós entendermos isso, isso fazia parte da cultura da época, de uma forma de hospitalidade. Quando você recebia um convidado na sua casa, o correto a fazer era ungir a cabeça do convidado com um perfume, com óleo perfumado. Era beijá-lo. E era lavar os seus pés. Isso era um sinal de hospitalidade, de que você é bem-vindo, de que, cara, eu me alegro com a tua vida. Jesus, ele olha para Simão, o dono da festa, e ele diz assim: olha, eu fui convidado para essa festa, mas eu entrei aqui, você não ungiu minha cabeça com óleo. Você não me beijou a face. Você não lavou meus pés. Mas essa mulher que vocês estão falando mal dela, e dizendo só que é uma crítica positiva, porque as pessoas fazem isso, é só uma crítica. Essa mulher, ela desde o momento que chegou, não cessa de beijar os meus pés, de lavar os meus pés com esse perfume e de secar com seus cabelos. Essa mulher entendeu algo. Essa mulher, ela não valorizou só o perfume que ela tinha, que era muito caro, mas ela valorizou o perfume de Cristo. E sabe, o texto diz que ela secou esse perfume com seus cabelos. Imagina um perfume com óleo nos cabelos, e a mulherada. Aonde essa mulher ia, o que acontecia? O ambiente que esta mulher entrava, aquele cheiro, aquele aroma, aquele perfume, ele impregnava. Ele enchia o lugar onde ela ia. Aquela mulher entrava no lugar e alguém, meu Deus, o que aconteceu? Quem é que chegou? Que perfume é esse? Talvez por muitos dias essa mulher ficou com este perfume em si. Um perfume que chamava atenção por onde ela passava. E o Senhor nos diz: eu quero que você seja o meu perfume. Por onde você for, seja o meu perfume. A sociedade precisa de pessoas que tenham o cheiro de Jesus. A sociedade precisa de pessoas que amem a presença dEle. E que ao ver a mosca, nem que seja no prato do outro, você diga: cara, Jesus tem algo para a tua vida. Jesus tem um perfume. Larga este cheiro de morte, este cheiro de podridão, essas moscas que estão em tua vida. E de novo, eu não estou falando de mosca. O diabo se disfarça de muitas coisas para contaminar a tua vida, a tua história. Tudo aquilo que a gente aceita na nossa vida, a gente passa a tolerar. Se você aceita a condição, você passa a tolerar essa condição. Os nossos pensamentos precisam ser limpos. Por isso, a unção do Espírito Santo, que purifica, que limpa. O Evangelho, ele não apenas denuncia a podridão. O Evangelho não apenas aponta aquilo que está fedendo. O Evangelho limpa, purifica,
restaura, traz vida. O Evangelho é poder de Deus. É poder de Deus para a salvação de quem? De todo aquele que crê. É poder de Deus, cara. O Evangelho é que transforma. Em outra passagem, Jesus é chamado com urgência à casa de 3 amigos. 3 amigos estavam precisando de ajuda. Eu não sei quanto a você, mas quando você tem uma amizade forte, você faz o que pode pelo seu amigo. E chamaram Jesus à casa de Lázaro, porque Lázaro estava doente. Jesus, vem depressa, porque o teu amigo está doente. E diz que Jesus não foi na hora. Ele esperou. E daqui a pouco chega a notícia, Jesus dá a notícia para os discípulos: olha, Lázaro morreu, mas eu vou ressuscitá-lo. Lázaro está lá, morto, mas eu vou ressuscitá-lo. Quando ele chega lá perto da aldeia onde eles estavam, diz que Marta, sua irmã, vai correndo ao encontro de Jesus. Me chama a atenção porque, cara, Lázaro, Marta e Maria não eram discípulos. Eles eram amigos. Eles eram aquele que Jesus ia comer pizza depois do culto. Fica a dica. Eles eram próximos de Jesus. E agora Marta chega a Jesus e diz: mestre, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei, Senhor, que tu és a ressurreição. E aí ela vai chamar Maria. E aí Maria chega e fala a mesma coisa: mestre, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. A gente não sabe como Deus age. Mas sabe, tem 2 coisas que nós temos que buscar de Deus. Aprender dele. Que Paulo fala, ele diz assim: sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitar é obedecer. Não é nada mais que isso. Sujeitar-se é obedecer àquele que está acima, que tem autoridade. Sujeitar-se, obedecer em amor. Não como servo inútil, né? Mas como aquele que espontaneamente se coloca em obediência. Às vezes parece simples, e mas é uma palavra que mexe conosco. Uma palavra dele, basta uma palavra. Basta uma palavra em obediência. E agora, uma posição de resistência. Sujeitai-vos, mas resisti. Sujeitai-vos, mas resistam. Porque o diabo é aquele que não desiste. Que as moscas estão voando. Estão ali em roda. E talvez você se canse, talvez como pai você se canse. E é mais fácil jogar uma tela para o seu filho. E a princípio é uma coisa inofensiva, é apenas uma mosquinha. Mas com o tempo, com a repetição disso, vai apodrecer. Por isso eu sei que você pode estar cansado, mas busque em Deus. Adolescentes, cuidado com as moscas. Cuidado com as moscas que ficam voando, porque elas querem roubar de você a pureza de Deus. O diabo não desiste, por isso se sujeite a Deus, mas resista o diabo. E na história, diz que Jesus ele se aproxima onde colocaram Lázaro morto. E ao se aproximar, as pessoas começam a falar.
E as mosquinhas começam a voar ao redor de Jesus, e dizendo, quem é esse? Se ele fez tantos milagres, por que ele não veio antes e não curou Lázaro? Olha o que está acontecendo. As mosquinhas estavam voando ali. E aí Jesus ele fala uma coisa. Tirem a pedra. E antes disso ainda diz que ele chora. E ele chorou, eu creio, pelo que ele estava vendo ali. Por tantas moscas voando e as pessoas permitindo que aquelas moscas permanecessem ali. Que aquelas moscas estivessem pousando em corações, limitando o agir dele, a vontade dele. E Jesus chora porque ele já sabia que ele iria ressuscitar. E o choro dele não foi pela impossibilidade de rever o amigo, mas por aquilo que estava vendo ali, por aquele sentimento ali. E aí ele fala uma coisa para eles, ele diz, tirem a pedra, removam essa pedra. Essa é a parte da obediência. Eles tinham que tirar a pedra. O problema é que lá dentro tinha um cadáver de 4 dias, que estava fedendo, que estava podre. E quem sabe, as moscas iam voar ainda mais. E Jesus não arredou o pé. Removam a pedra. Removam a pedra. Mas, Senhor, está fedendo. Removam a pedra. Mas é de 4 dias. Removam a pedra. Mas, Senhor, e aí o escândalo que vai ser se nada acontecer? Removam a pedra. É obediência. Ele que se preocupa com o resto. A nossa parte é obedecer. Removam a pedra. E quando eles removem, Jesus diz, Lázaro, sai para fora. E Lázaro sai. Lázaro sai. E sabe o que acontece? As moscas vão embora. As moscas vão embora. Porque houve obediência e porque Jesus declarou a palavra com autoridade. Que áreas da tua vida você tem permitido que as moscas estejam ali, pousando, em roda do prato? Que áreas da nossa vida nós estamos permitindo que o inimigo vá contaminando? Paulo, ele vai falar lá em Coríntios, e olha só o que ele vai dizer. 2 Coríntios 2,14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Sempre, sempre. E por meio de nós, manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Porque nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo, tanto para os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Uns, cheiro de vida para a vida, outros, cheiro de morte para a morte. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está usando uma referência daquilo que era costume na época. Quando os imperadores, eles voltavam das batalhas, trazendo os escravos, trazendo os povos conquistados. Eles entravam, então, por aquele arco de triunfo, eles entravam na cidade, e perfume era lançado sobre a multidão. Aquele perfume que caía sobre eles, para uns, simbolizava vitória, honra, reconhecimento, conquistamos, vencemos. Mas para aqueles escravos que estavam chegando ali,
Aquele perfume simbolizava a morte, porque eles sabiam o resultado, eles sabiam o que eles passariam a viver. Paulo está dizendo que nós somos, ou devemos ser, o bom perfume de Cristo. Como é que a gente é o bom perfume? Pedindo que o Espírito Santo venha, sujeitando a nossa história, a nossa vida a Ele. Jesus, na cruz do Calvário, Ele pagou o preço, Ele tomou os nossos pecados, aquilo que é podre em nós, e Ele levou sobre Ele na cruz, para que a promessa do derramar do Espírito Santo viesse sobre nós, e nós possamos viver agora a sua história, a sua vida. E agora nós podemos viver baseado nele, na vontade dele, na palavra dele, espantando as moscas, tirando isso da nossa vida. A gente está caminhando dia após dia, obedecendo. Eu quero te convidar a ficar de pé. Que cheiro tem sido exalado da tua vida? Eu sinto de Deus nessa noite, de estar orando. Está orando para que esse óleo fresco da parte de Deus, ele venha ser derramado sobre todos nós, mas sobretudo daqueles que desejam, daqueles que anseiam pelo óleo novo. O rei Davi, ao escrever o Salmo 23, falando sobre o vale da sombra da morte, falando sobre as dificuldades que ele enfrentou, ele vai chegar e ele vai dizer no final assim: unges minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Unges minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda na presença dos meus inimigos. Isso é sinal de honra, de capacitação, mas o cálice, ele é sinal de fartura, e ele é sinal de alegria. O cálice transbordar é alegria, e a Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Que o Senhor possa ungir nossa cabeça nessa noite com óleo, e o nosso cálice venha transbordar de alegria na presença dos nossos inimigos. Quando nós nos posicionamos, quando nós tomamos a autoridade do nome de Jesus, este nome que nós temos cantado, que nós temos declarado nessa noite. Quando nós cremos, quando nós nos sujeitamos e nós resistimos a poder. Os inimigos olham o cálice sendo derramado e não podem fazer nada. E Paulo ainda vai falar: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Encha-se do Espírito. Nessa noite, quantos precisam ser cheios do Espírito? Todos nós. Mas quantos nessa noite reconhecem que tem permitido que moscas pousem na sua vida? E de novo, não estou falando de moscas. Levante sua mão, se você precisa nessa noite que o Espírito de Deus purifique a sua vida. Aleluia. Há uma unção de Deus desde o início, desde a tarde aqui. Há uma unção especial de vida, de alegria. Nós vamos estar, não é nosso costume, mas nós vamos estar ungindo hoje todos aqueles que quiserem, para que o Espírito Santo venha e para que você receba de fato um renovo de Deus. Se você necessita, eu vou te pedir que saia do seu lugar e venha aqui à frente. Nós vamos estar orando nessa noite.
Vamos estar adorando. Você que está no seu lugar, levante suas mãos, adore ao Senhor. Vamos encher este lugar de adoração. Vamos glorificar o nome que é sobre todo nome. É Jesus, é para Jesus, a Ele a glória. Somente a Ele a glória, somente a Ele o louvor. Aleluia, aleluia. Aleluia. Vamos encher este ambiente de adoração. O perfume do Senhor se espalhe neste lugar. A glória seja dele. Aleluia. A atitude que nós devemos ter é uma atitude de fome e sede dele. Venha crendo, venha buscando de fato que o Espírito de Deus te fortaleça nessa noite. Entregue toda a tua vida ao Senhor nessa noite. Todos os teus medos, todas as tuas inquietações, tudo aquilo que você tem sofrido nesta noite, traga aos pés da cruz. Traga aos pés do Senhor. Mães que estão preocupadas com o filho, o Senhor é o Deus que cura. O Senhor é o Deus que cura. Ao sujeitarmos ao Senhor, nós estamos nos posicionando agora em resistência ao diabo, a todas as moscas que têm voado, que têm mentido na nossa vida. Toda insegurança, toda incredulidade, sai agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, eu te dou uma ordem agora. Sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Espírito de depressão, aqueles que nos acompanham de casa agora, espírito de depressão, sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ser livre. Ser livre. Eu ministro nessa noite a alegria do Senhor, o Espírito Santo sobre a tua vida, esperança, o renovo de Deus sobre a tua vida, sobre o teu corpo agora, em nome de Jesus.